Bom dia, bom dia. Vamos sentar-nos, vamos para os nossos lugares. Não vamos sentar, vamos só para os lugares, está bem? Mas vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e vamos louvar o nosso Deus. Sei que tudo sustens na palma da tua mão, e o teu amor tão grande conquistou meu coração. E é impossível deixar de te louvar, se tudo que sou é para ti, Senhor. Sei que tudo sustens na palma da tua mão, e o teu amor tão grande conquistou meu coração. E é impossível deixar de te louvar, se tudo que sou é para ti, Senhor. Não dá para viver sem ti, sem ti. Não dá para viver sem ti, sem ti. Não dá para viver sem ti. Não dá para viver sem ti, sem ti. Não dá para viver sem ti, sem ti. Minha força és, a minha força és, a minha segurança está em ti. És o mesmo ontem, hoje e amanhã. A minha força és, minha segurança está em ti. És o mesmo ontem, hoje e amanhã. Não dá para viver sem ti, sem ti. Não dá para viver sem ti, sem ti. Não dá para viver sem ti. Não dá para viver sem ti, sem ti. Não dá para viver sem ti, sem ti. Bom dia, irmãos. É um prazer ter cada um de vocês aqui com a gente. Queremos agradecer a presença de vocês e falar que vocês aqui fiquem à vontade no meio de nós. Aqui somos uma família e todos são muito bem-vindos. Amém? Em Salmos 84, 11, 12 diz: Pois o Senhor Deus é o nosso sol e o nosso escudo.
Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. O Senhor, ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que em Ti confiam. E vamos continuar a cantar. Vamos continuar a louvar o nosso Deus. Este que é santo, este que é poderoso, este que é digno, este que é o digno de adoração. A Ele seguimos, a Ele ouvimos. E com Ele seguimos este caminho que é a vida em Cristo, que não há melhor vida para ser vivida. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei, Te amarei. eu canto, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Rei poderoso Deus, e eu canto e adoro diante dele, me prostro e eu canto e louvo ao Rei que é digno e eu canto e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Cantemos, tu és santo, tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo, Eu te sigo, eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei, Te amarei. eu canto e louvo ao Rei que é digno e eu canto e adoro diante dele, me prostro e eu canto e adoro diante dele, Sempre digno e eu canto e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Acabamos de declarar algo muito sério, de que viveremos por esse príncipe da paz. Amém? Esse mês de maio é um mês onde nós também nos lembramos muito das famílias. E como domingo passado nós fizemos, vamos fazer novamente. Vamos orar pelas nossas famílias, pelos casamentos, pelos filhos, pelos relacionamentos entre pais e filhos. Vamos orar por aqueles que enfrentam hoje situações
difíceis na sua família, talvez uma dificuldade de saúde. E nunca é bom quando a gente enfrenta alguma coisa na saúde, e a gente tem algumas pessoas por quem nós queremos orar nesse momento, porque estão com a sua saúde também abalada. Há pessoas que estão hoje aqui com o coração apertado, e a gente tem orado também pela Dilma e pela sua família, porque não é fácil a situação que a sua mãe enfrenta nesse momento. E a gente, agora sim, e a gente fica, obviamente, quando uma parte do nosso corpo dói, todo o corpo sente. Então nós estamos hoje também com o coração assim, apertado por conta disso. Oramos pela vida do Marcos, que está com Covid, também pela vida da Lina, que está com Covid. Graças a Deus não há sintomas muito, né? Mas a gente também tem visto essa onda que está a acontecer, e a gente então sempre põe nas mãos do nosso Deus. Nesse momento nós vamos orar, e especificamente vamos orar pelas nossas famílias. E mais uma vez eu quero fazer como fiz semana passada, aqueles que têm talvez um motivo de oração, talvez orar pelo seu filho, pelo seu pai, ou pelo seu cônjuge, saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar juntos nesse momento. Nós vamos agradecer ao nosso Deus e vamos clamar ao Senhor também. Então, enquanto essa música será tocada, saia do seu lugar e venha aqui à frente, num ato de fé mesmo, dizendo assim: Senhor, aqui está a minha vida, e eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas. A filha da Raquel fez 20 anos, a Ana Clara, no dia 19, e a gente também quer agradecer a Deus por isso, pela sua vida. Agradecer ao Senhor, clamar ao Senhor. E se você hoje também tem algo na sua família, na sua casa, que quer colocar diante de Deus, saia do seu lugar e venha também. Nós queremos orar mais uma vez. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Feche seus olhos e ora ao Senhor nesse instante. Pai, o Senhor ouve as nossas orações quando nós não temos palavras, mas o nosso coração está aberto. Mas o Senhor não ouve quando nós temos palavras bonitas, mas o nosso coração está fechado. Nesse momento, ó Pai, nós estamos aqui a mostrar também um pouco da nossa fragilidade, porque somos frágeis. Enfrentamos, ó Deus, situações adversas, e cada um de nós responde de uma forma diferente. Alguns ficam abatidos por pouco tempo, outros ficam abatidos por mais tempo. Mas como família, meu Deus, nós queremos exatamente dar as mãos e perceber que, mais do que uma instituição, como o Dinei acabou de dizer, estamos aqui em família. É a família de Deus. Por isso, ó Deus, que a alegria de um irmão nosso é a nossa alegria. E não abrimos espaço para inveja, para outro tipo de sentimento. E repreendemos isso em nome de Jesus. Mas a dor do nosso irmão também é a nossa dor. E, ó Deus, nós clamamos pelos nossos irmãos que estão em sofrimento. Aqueles, ó Deus, que estão enfermos, traga a tua cura, traga a paz aos corações. Aqueles, ó Deus, cujos filhos, ou os pais, ou cônjuges estão afastados dos caminhos do Senhor, ou estão frios ou desconectados, que o Senhor esteja nesse momento, ó Deus, a tocar em seus corações. Talvez eles nem vão perceber o que aconteceu, mas o coração deles vai queimar, ó Deus, toca neste momento, Pai, para que eles sintam a presença do Senhor, que é real, que é viva, que é verdadeira, Pai. Nós clamamos pelas nossas famílias aqui, meu Deus. Nós sabemos, ó Pai, quantos casamentos passam por lutas, por crises, por dificuldades.
porque estamos sob ataque, estamos sob pressão. Pedimos sabedoria aos pais na educação dos seus filhos. Pedimos a Deus a bênção sobre os filhos para que respeitem os seus pais. Pedimos a Deus que haja saúde nas nossas casas. Saúde física, sim, tão importante, mas também a saúde emocional, a saúde, ó Deus, relacional. E assim que haja saúde espiritual, Pai. Meu Deus, obrigado pela vida da Ana Clara também, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por aqueles que passam por momentos hoje de saudade da família, da distância. Cura, meu Deus, essas feridas também. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos caminhar com fé, Pai. Nós clamamos ao Senhor e clamamos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe poderosamente, viu? Amém. Nesse momento nós vamos ter a oportunidade, também o privilégio, de dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. E uma coisa que nós temos visto é que Deus é fiel em todo tempo. Em todo tempo. E nós somos fiéis ao nosso Deus. Então faça isso com amor, com alegria, com gratidão, não como troca, nada disso, mas por amor e gratidão. Louve ao Senhor, louvemos todos ao Senhor. O Rei da Glória, vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, 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 Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é para teu louvor. Pois contigo vou viver para sempre. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é para teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. E é tão bom podermos cantar Hosana, Hosana nas alturas. E o pastor João falou agora que estamos aqui todos, mas estamos com o coração, se calhar, uns mais apertados, outros menos apertados. Uns estamos mais tristes, outros estamos mais contentes. Uns estamos mais seguros, outros estamos mais amedrontados e intranquilos. Mas Cristo te chama. Te chama hoje, te chama a cada momento. Não importa como tu estás. Vem até Ele. Vai a seus pés. Prostrados a seus pés. Ele só nos quer com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos e exatamente como estamos. Se ferido e quebrado tu estás, se o pecado te deixa incapaz, Cristo te chama. Se mais forças não tens para dar e no fundo desejas mudar, Cristo te chama. Aceita, confia, perdão do Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue tua paz comprou. O errado ficou para trás, já não há mais razão para esperar, Cristo te chama. Nova vida nele encontrarás, gozo eterno sim Ele te dará, Cristo te chama. Aceita, confia, perdão do Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue tua paz comprou. Aceita, confia, perdão do
seu sangue tua paz comprou. Salvador fiel, maravilhoso é, canta aleluia, Cristo vive. Ó Rei das graças, aquele que ressurgiu, canta aleluia, Cristo vive. Salvador fiel, maravilhoso. Fiel, maravilhoso é, canta aleluia, Cristo vive. Rei de graças, ao que ressurgiu. Rei de graças, aquele que ressurgiu, canta aleluia, Cristo vive. Aceita, confia, perdão do Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue. Aceita, confia. Aceita, confia, perdão do Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue tua paz comprou. E que o mundo em si veja a luz, o tesouro que achaste em Jesus. Vou chamar aqui as crianças aqui à frente. E hoje, com as crianças, vamos ter a Lucy e a Isaura aqui à frente. Está ali, está ali. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos enquanto família. Obrigada, Pai, pela chuva que caiu, pelo sol que aparece agora. Obrigado pelo Teu amor, Tua graça, Tua misericórdia que se renova a cada manhã, Pai. Abençoa, Pai, cada criança aqui presente, que elas possam entender e guardar a Tua palavra no coraçãozinho delas e que elas nunca, nunca, Pai, venham se desviar de Ti. Aceita o nosso louvor, nossa adoração, porque só Tu és digno. Em nome de Jesus, te agradecemos e pedimos amém. Podemos sentar? Tão bom é louvar ao nosso Deus, tão bom. Quero convidar a que todos possam abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis. Por isso que a gente às vezes até brinca com isso, né, que não é segunda Reis, porque não é uma carta, é um livro. Então nós falamos segundo Reis, porque é o segundo livro dos Reis. Que na verdade, quem veio à escola bíblica já sabe que na verdade, o primeiro e o segundo livro de Reis, na verdade, é um livro só. Não há um encerramento de um tomo, de um volume, para início de outro, mas é um único livro. Entretanto, em algum momento da história, era tão grande o livro que foi dividido em dois, porque era mais fácil a compilação disso. Por isso ficou o primeiro e o segundo Reis.
e pronto, nós estamos aqui. Quando a gente fala de alguns livros da Bíblia, e a gente pensa em pessoas que nunca leram a Bíblia, mas sabem alguma coisa, ouviram alguma coisa. As pessoas, o primeiro livro da Bíblia que a pessoa lembra é o quê? Segundo Reis. Obadias, não? Assim. Não, as pessoas vão lembrar do quê? Dos Salmos, não é isso? Salmos, normalmente, mesmo uma pessoa que nunca leu a Bíblia sabe que tem lá uns salmos, né? Eu gosto, às vezes eu recebo da minha mãe, recebo de uma tia, uma mensagem de manhã, de bom dia ou de boa noite, à noite, né? Aquela coisa toda. Enfim, mas quando a gente olha para o livro do segundo livro de Reis, algumas histórias aqui são fantásticas. E tem uma história que eu acho muito linda, que fala dos 4 leprosos que estavam do lado de fora da muralha, e aí aqueles 4 leprosos, eles estavam já a passar fome. E eles precisam ir no acampamento do inimigo. E quando chegam lá, o inimigo já não estava lá, porque Deus já tinha limpado a coisa. E eles ficam naquela cena assim: se nós ficarmos aqui, nós morremos. Se nós formos para lá, nós também tão somente morreremos. Falta de esperança total. E quando eles sabem da boa notícia, eles vêm para a cidade e anunciam a boa nova. É o que a gente chama de evangelho. Há uma outra história também fantástica, que lembra de uma menina, que nós não sabemos o nome dela, mas ela era escrava de um general chamado Naamã. Já ouviram esse nome alguma vez, o Naamã? Naamã tinha lepra também. Era um general que por baixo daquela sua armadura, a carne estava podre. E a sua serva, que era de Israel, diz assim: olha, vai lá, porque tem um profeta que pode curar. E esse homem vai, e chega lá então, ele acha que o profeta vai fazer um ritual e tal, não sei o quê, e o profeta nem vai lá olhar na cara dele. O profeta fala assim: manda ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele vai ser limpo. E o homem fica indignado e quer montar já no cavalo e voltar para casa. E um servo dele fala assim: ô meu senhor, a gente já veio até aqui. O mais difícil a gente já fez. O que custa o senhor mergulhar no rio ali? E ele vai e fica curado. É uma história fantástica também. Há uma outra história do servo do Eliseu, quando o exército sírio cerca tudo, e o rapaz fica desesperado, e o Eliseu fala: Senhor, abre os olhos do rapaz para que ele veja. E quando abre os olhos, ele vê os anjos do Senhor ali a cuidar daquele povo. Chega a gente ficar emocionado com isso. E ali todos são feridos de cegueira, e Eliseu ainda cuida daqueles homens. Então, Segundo Reis é um livro repleto de histórias lindas. Então, se você não leu, eu só estou contando um pouquinho dessas histórias, é para estimular, assim, leia o segundo livro de Reis, porque vale a pena, são histórias lindas, histórias que falam com o nosso coração. Mas eu quero falar de um menino de 8 anos que assumiu o reinado. Então, abre lá no segundo livro de Reis, capítulo 22. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e o 2, mas a história deste menino chamado Josias é uma história incrível também, porque nos riscos da desobediência, não é, e do pecado intencional, que é o nosso tema geral, a gente resumiu ali em os riscos do pecado, há esperança. Semana passada, quando o pastor Timóteo trouxe a mensagem baseada no primeiro livro de Reis, a primeira parte dos reis, né, vamos assim dizer, foi dado um alerta, o alerta foi dado. E aí a gente fica assim agora, e o que a gente faz? Porque nós somos pecadores, nós erramos, nós caímos, nós não somos lá flor que se cheire o tempo todo. Ou estou a falar alguma besteira? Cada um sabe que não é bem aquela flor que se cheire, né? Assim, nós temos os nossos pecados, nós temos as nossas manias, nós temos, um nome muito bonito, as nossas idiosincrasias, né? Eu sou assim, é o complexo da Gabriela, né? Eu nasci assim e eu vou morrer assim. Mas eu creio que Jesus pode mexer no nosso coração, mexer na nossa história, alterar a nossa história, alterar a nossa maneira de ser, alterar a nossa maneira de viver. E Josias é um exemplo de esperança. E vamos então ler o texto, segundo Reis 22, versículos 1 e 2. Diz assim o texto. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Gedida, filha de Adaías,
ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós somos limitados, a nossa mente é limitada, meu Deus, mas eu peço em nome de Jesus, evita-nos agora distrações. Evita-nos agora aquela vontade de sair, de ir à casa de banho, de olhar as redes sociais, porque nós vivemos num tempo de tantas distrações. Ajuda-nos, ó Pai, agora a simplesmente conectarmos os nossos corações com o Senhor e ouvirmos a Tua palavra e aplicarmos isso na nossa vida, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vivemos uma época onde os ícones estão em falta. Falo de pessoas. Há uma letra de um autor brasileiro que não é uma letra muito bonita, mas diz que os nossos heróis morreram de overdose. Há uma ausência de bons exemplos. A gente olha hoje para quem está em posição de liderança no mundo. Liderança política, pensa aí. Liderança econômica, liderança empresarial, liderança evangélica. Pensa quantas vezes nós olhamos para pessoas e falamos assim, eu quero ser como aquela pessoa. Eu quero ser tal qual aquela pessoa. Porque é a pessoa que eu miro a minha vida nela. Cada vez menos nós temos pessoas assim. Pelo contrário, a gente está decepcionado. A gente, na verdade, vai hoje numa linha histórica onde a gente olha para as pessoas e já desconfia. Porque a gente já sofreu tanto, nós já apanhamos tanto, já nos magoamos tanto, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, que a gente olha para as pessoas e já não espera delas muita coisa. Quase todas as áreas, as referências estão a desaparecer. Eu fico pensando assim, quando eu era mais jovem, ou eu não tinha bem a noção de que as pessoas que estavam nessa posição, nessas posições, eram humanas e também erravam, ou elas maquiaram tão bem isso, esconderam tão bem, que eu achei que elas eram perfeitas. É aquela cena de quando nós descobrimos que os nossos pais não são perfeitos. Porque quando somos criancinhas, olhamos para o pai, é o Superman, ele é imbatível, ele é o herói. Olhamos para a mãe, a mesma coisa. Mas quando vai chegando ali numa certa maturidade, na pré-adolescência, na adolescência, até antes, não é? Mas nessa fase, nós começamos a perceber as falhas dos nossos pais, as falhas das pessoas que estão conosco. Alguns conseguem perceber que não adianta tentar manter uma aparência de perfeição quando não somos. Mas outros querem impor isso. De qualquer maneira, o nosso legado tem sido passado. Hoje na escola bíblica falávamos aqui um pouquinho sobre essa questão. Porque essa juventude de hoje, essa expressão, é uma expressão que nós temos que tomar muito cuidado. Porque quem passou os legados e os valores para essa juventude de hoje, somos nós, os mais maduros. É claro que não isenta também a juventude de hoje de olhar para a Bíblia, de olhar a palavra de Deus e querer buscar os valores do reino para a sua vida. E até mesmo ajudar as outras gerações e integrar isso. A pergunta que a gente faz é: qual tem sido a sua herança? Qual tem sido a sua herança? E alguns aqui vão dizer assim, pastor, a herança que eu espero é só dívida. Porque alguns esperam receber aquela herança e que bate lá o sujeito na porta e fala assim, você é o João Melo? Eu sou eu mesmo. Está aqui, herdou um castelo. Mas não um castelo sem nada, não. Um castelo com tudo a funcionar, com carros na garagem, né, Afonso? Aqueles que o Afonso gosta, aquela com todos aqueles empregados, aquela coisa de filme, né,
Pelo contrário, às vezes vai bater lá. Você que é o João Melo, assim, olha, então, teu avô, que já faleceu há algum tempo atrás, tem uma dívida aqui que ele não pagou e a gente está buscando aonde, né? E viemos aqui cobrar. Há heranças e heranças. Por exemplo, há uma herança que toda a gente aqui recebeu. Qual é? Você já recebeu. Quando nasceu, recebeu herança. Hã? Também. Hã? O nome também, mas nome recebe depois, mas até antes de nascer. Genética, exatamente, o ADN. Todos aqui têm uma herança genética. Para pensar agora, fecha os olhos rapidinho. Pensa no teu nariz. É do teu pai ou da tua mãe? Se não consegue pensar, olha para a pessoa que está do teu lado aí e fala assim, nariz da mãe. É ótimo quando a gente tem um bebezinho, né? E a pessoa fala assim, nossa, é a tua cara. E eu falo assim, uau, que bebê lindo. Né? E a gente vai assim, não, meu nariz é do meu pai, a orelha é da mãe, a gente parece um Frankenstein, né? Um monstro, assim, né? Parece aquela coisa assim. É óbvio que a gente tem uma herança. A gente tem herança genética, e nem sempre a gente gosta da herança genética que recebeu. Tem gente que tem a orelha mais assim, tem gente que tem a orelha mais assim, tem gente que nem tem orelha. É verdade ou não é? É verdade. Nós temos a questão dessa coisa toda genética. Mas também temos uma outra herança, que é uma herança que a gente não nasce com ela, mas ao convivermos com as pessoas, nós vamos herdando esta coisa. Que herança é? Comportamental. Nós aprendemos com as pessoas. Não é raro a gente fala assim, uau, fulano é teu irmão? É. Por quê? Vocês fazem o mesmo gesto. Vocês andam do mesmo... Tem gente que anda assim, já viu? Aí você acostuma com a pessoa anda assim. Mas quando você vê o filho, você vê o avô, tudo igual. Por quê? Porque aprendeu a andar daquele jeito, aprendeu a falar de um jeito. Né? Por exemplo, quando eu ouço meu irmão falando, né? Meu irmão, eu falei, tem coisas que fala do jeito que fala, muito parecido. Eu falei, de onde veio esse sujeito? Veio da nossa casa. Né? Fomos criados na mesma casa. Então, herdamos ali alguns traços. É óbvio que o nosso comportamento, nossa fala, nossas decisões têm a ver com o legado que recebemos. Nós recebemos valores. E hoje na escola bíblica também falávamos sobre isso, né? Recebemos valores. E as nossas decisões têm a ver com os nossos valores. A forma como nós encaramos a vida tem a ver com os nossos valores. E o que nós temos recebido? E a outra pergunta, para não sermos egoístas aqui, é: o que temos dado? O que nós temos influenciado os outros, aos outros, as pessoas, os mais novos, os mais velhos, os que estão conosco? Como nós temos influenciado as pessoas? E aqui, óbvio que nessas questões todas nós temos marcas. E alguns aqui estão marcados pela história de uma forma ímpar. Podem ter marcas profundas, positivas, e podem ter marcas negativas. Todos nós temos. Alguns têm marcas aqui que se lembram, foi tão bom, a minha infância foi tão boa, e aquela nostalgia. Eu tenho, por exemplo, um pouco dessa nostalgia, lembrar quando era criança e pá. Mas aí quando a gente começa a lembrar mesmo de todas as coisas, nós percebemos que não era tão perfeito assim. Quantos aqui sofreram bullying numa época que nem existia essa palavra? E sobrevivemos. Quantos aqui fizeram bullying quando nem existia essa palavra? Levanta a mão aí, irmãos. Senão eu fico sozinho aqui, fica feio. Então, assim, a gente influencia as pessoas, a gente marca as pessoas. A gente que... Imagina que você está numa cena e encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo. E aí você vê aquela pessoa, algumas lembranças vêm à tua mente. Algumas a gente fica apavorado, porque a gente fala assim, meu Deus, eu achei que nunca mais fosse encontrar essa pessoa na minha vida, e a tua vontade é abrir um buraco e entrar. A gente faz algumas coisas que a gente se arrepende muito.
Tem uma coisa que nós fizemos há muito tempo atrás. Quando eu entrei no secundário, Escola Técnica Federal de Química. E aí fizemos uma coisa muito feia. Hoje já posso confessar, porque eu acho que já prescreveu. Então, eu acho. Nós entramos no curso, e nós fizemos biotecnologia. E eram 4 anos. E tínhamos 6 meses, que era o chamado período de nivelamento. Então, as turmas foram divididas em 6 turmas, A, B, C, D, E e F. Eu era da turma A. E aí, o diretor da escola, que era o professor Virgílio, olha como é que a gente lembra os nomes, né? Virgílio. É. E aí nós olhamos, esse diretor, ele estava aí de sala em sala para dar aquela palavra inicial. A turma. Nós tínhamos ali para ir 16, 17, 16 eu acho, por aí, 15, 16. E aí, o professor Virgílio era uma pessoa mais avantajadinha. Perceberam-me? Sim, mais tipo Jeremias, mais gordinho, pronto. E aí o que nós fizemos? Nós tiramos todas as cadeiras, as carteiras, né, escolares, nós tínhamos todas ali, fizemos tipo um círculo, pegamos todas as outras e só deixamos uma que estava com assento quebrado. Todos, alguns puseram a mão, eu não digo quem, nem vou nunca confessar isso, mas ajudei a fazer. Outros simplesmente olharam e ficaram quietos. Todos pegaram as carteiras, pusemos as mochilas em cima para ocupar aquela coisa toda, as malas. Quando o professor entra, ele, olá, bom dia, isso aqui, muito simpático ele, pá. E quando ele vai sentar na cadeira, ele, pá, e cai. E toda a gente dá aquela gargalhada. E logo depois, ele levanta, um gentleman, né, assim, ele levanta e com dificuldade. E fala com a gente assim, pois é, e dá uma lição ali em 2 minutos, que a gente ficou... Ele não brigou, mas ele só falou da nossa imaturidade e como que nós deveríamos ainda estar trocar as nossas fraldas, etc., e coisas assim nesse nível. Então, nós nos sentimos muito mal. O problema não foi isso, o problema foi que a esposa dele era professora na escola e também era nossa professora, e ela era má e vingativa. E ela vingou o marido. E nós pagamos um preço muito alto. A questão é, eu lembro disso. Essa história marcou, não pelo que nós tanto fizemos, mas pelas consequências daquilo, pela lição de moral que recebemos naquele dia e pela vingança da mulher dele depois, que foi complicado, quase que a gente não é aprovado para entrar no curso. A coisa foi nesse nível. Há coisas que nós fazemos que marcam. Há coisas que nós esquecemos. Quando nós olhamos aqui, Josias, ele recebeu um péssimo legado. Eu não sei se você conhece muito bem a história de Josias. Mas Josias, os seus antecessores, né, o seu pai, o seu avô, foram reis maus que fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Eram reis maus, idólatras. Mas o que eu percebo na vida de Josias é que, apesar do legado que ele recebeu, da história que ele recebeu, da influência que ele teve na vida, genética, comportamental, de tudo de fé, de tudo que era, nada prestava, ainda houve esperança. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer é que há esperança num novo legado que Deus pode dar para a nossa vida. Amém? Você crê nisso? E pode ser agora. Versículo 1 e versículo 2. Eu vou ler na Nova Tradução, na linguagem de hoje agora. Diz assim: Josias tinha 8 anos de idade. Era um menino. 8 anos, ele estaria agora na celebração infantil. Ok? 8 anos de idade. Quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. E aí tem uma frase que diz no final do texto: e Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Isso me chamou muita atenção, porque assim,
O que nós podemos fazer com o legado que recebemos? Imagina assim, os nossos pais fizeram coisas que não são boas. Sim ou não? Mas também acertaram muito. Sim ou não? Pronto. Nós podemos pegar aquilo que nós recebemos e reproduzimos isso, ou nós podemos mudar essa história. Podemos mudar. Mas o que nós fazemos? Muitas vezes, reproduzimos, nós repetimos, nós cometemos as mesmas falhas e os mesmos erros que os nossos pais cometeram conosco. Uma vez eu ouvi de um pai para sua filha, de uma mãe para sua filha, assim: porque eu sofri, você também tem que sofrer. Eu passei por isso e por isso é que eu venci. Então você também tem que passar por isso para poder vencer. E já vejo outros extremos, onde eu passei por muita coisa e meus filhos não vão passar por nada de adversidades. É possível isso? Mas quantos vivem em função disso? Tem gente que vive assim, faz uma bolha e põe lá dentro o filho e protege do mundo, só que o mundo um dia alcança, porque ele está no mundo. Então, nem um extremo, nem o outro. Josias podia fazer o quê? Gente, só para a gente ter uma ideia aqui, o avô de Josias era envolvido com magia negra. O avô de Josias, rei de Judá. Não, mas é para assustar mesmo, é isso mesmo. A reação é essa. A gente tem que ficar aqui, o quê? Porque é mal. O avô de Josias era um rei de Judá, meus irmãos. Rei de Judá. E era envolvido com magia negra. Levou o povo de Deus a cometer, a prestar cultos pagãos, coisas terríveis. Um desses era o culto feito a Moloch, que era um deus terrível. Deus só há um, mas era uma divindade que eles adoravam. E essa divindade era feita, sabe aonde? Aonde era adorado? Não sei quantos aqui já foram em Jerusalém, mas ano que vem nós vamos. Amém? Amém? Ano que vem vamos. Aí vocês vão ver o Vale de Himnom. O Vale de Himnom, Jerusalém, tem o Templo de Jerusalém, depois tem um vale profundo, que no passado era a lixeira de Israel, ou seja, jogavam o lixo lá embaixo e jogavam fogo, e aquilo depois pegava fogo dia e noite, aquilo consumia dia e noite aquele cheiro de lixo queimado, um cheiro de enxofre. Por isso que terra de Inon, ou vale de Inon, em grego é Geinon, que virou Geena. Geena, que é a palavra para português, que é inferno. Porque é o lugar onde queima dia e noite, há fogo e o cheiro de enxofre e podridão, do lado de Jerusalém. Além disso, ele instalou o culto a Moloque, que era o quê? Era uma divindade feita de bronze, por dentro punha-se carvão, acendia-se aquilo, ele ficava avermelhado, rubro, de tão quente, e ele tinha duas mãos estendidas, aquilo, imagina, incandescente. E os sacerdotes pegavam as crianças, os pais entregavam os seus filhos primogênitos, para que aquele sacerdote pegasse aquela criança, violasse aquela criança de todas as formas que você possa imaginar, e depois jogasse aquela criança ainda viva em cima das mãos de Moloque. E a criança, então, fritava naquela mão e morria ali. Foi esse tipo de culto que o avô de Josias instaurou em Jerusalém. A gente não está falando da Síria, a gente está falando de Jerusalém. O avô de Josias fez isso. O pai dele só era perverso e mau. O filho da magia negra, pai de Josias, era mau. E aí a gente fala assim, o que esse menino de 8 anos de idade, que não tem maturidade, que só recebeu porcaria na cabeça a vida inteira, o que esse menino pode fazer de bom na vida?
Pode esse menino fazer alguma coisa boa na vida? Já falaram contigo assim, olha, nada que presta, tua família não presta, tua história não presta, já deu tudo errado, o que você pode fazer de bom? Você não vale nada. E aí vem Josias para mostrar que o poder de Deus, o amor de Deus pode transformar a nossa vida, pode fazer novas todas as coisas. E Deus muda a nossa história. E nós podemos escolher diferente, fazer diferente. Eu não quero ser mais um elo na corrente, eu não quero mais somente fazer parte de uma história, eu quero fazer algo diferente, tomar a decisão que agrada ao meu Deus, que agrada ao Senhor. Será que ele precisava crescer primeiro? Porque essa é uma outra questão, por isso que eu falo, pode ser agora. Porque alguns podem dizer assim, não, só tinha 8 anos, não tem maturidade, deixa ele crescer primeiro, deixa ele fazer as suas escolhas. Não, com 8 anos, ele tomou uma decisão. É óbvio que ele foi acompanhado. É óbvio que o nome da Gedida que é citado, mulher nenhuma é citada no Velho Testamento. Essa mulher deve ter tido uma influência boa, positiva, trazido para ele um legado, assim como Lloyd e Eunice são citadas, que são a avó e a mãe do Timóteo. Não do Timóteo Santos, mas do Timóteo da Bíblia. Imagina como essa mulher deve ter tido uma influência naquela vida, o que nos leva a pensar o seguinte, mesmo que a gente viva hoje um tempo complicado, onde há tantas influências negativas, uma influência nossa, positiva, na vida de alguém, pode fazer a diferença. É aquela história do incêndio na floresta, e aí todos os animais saem correndo e vão embora. Mas há um bem-te-vi, né, aquele passarinho, que vai lá, põe uma gotinha d'água no rio, vai lá e joga em cima do incêndio. Vai lá e joga. Beija-flor, beija-flor. É o que voa em 8, né, assim. É o beija-flor, isso. Conhece um beija-flor, toda gente? E aí os outros animais maiores, o elefante, o leão, vão perguntar, mas não vale nada. Essa gotinha aí em cima desse incêndio, não adianta, não está a ver que não adianta. E ele, mas eu estou a fazer a minha parte. Se cada elefante enchesse a sua tromba, jogasse água, se cada animal pegasse um pouco d'água e jogasse, os maiores, resolveria. Às vezes nós temos essa sensação, o mundo está em chamas, toda a gente está a correr para um lado, para o outro, ninguém está a se importar com nada, e nós é que estamos lá a levar a nossa gotinha, e parece que não dá resultado nenhum. Mas eu vou dizer uma coisa, em nome de Jesus aqui eu digo, às vezes uma palavra que nós damos de bênção, uma atitude nossa pode mudar uma vida, pode salvar uma vida, e a gente às vezes não tem noção disso. O Josias, ele toma uma decisão ainda muito novo, e diz a Bíblia que ele fez o que agradava ao Senhor. O pai, perverso, mal. O avô, perverso, mal. E ele vai fazer o que agradava ao Senhor. Josias tomou uma decisão, ele rejeitou a herança má e assumiu a herança do seu predecessor Davi. Olha só. Ele foi buscar lá atrás Davi. É hora da mudança, pode ser hoje. Não precisa ser amanhã, não precisa ser quando tudo se resolver, não precisa ser quando a gente crescer, não precisa ser quando a gente já tiver com os problemas todos resolvidos. Não, é agora. Cristo te chama, nós acabamos de cantar. Cristo te chama. Não podemos deixar para depois. Em segundo lugar, e eu só quero apontar esses 2 factos hoje. Há esperança no novo legado e nós podemos seguir um bom exemplo. Escolher seguir um bom exemplo. Olha só o que diz o texto. Josias fez o que agradava ou que agrada a Deus o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado, nem para o outro. Meus queridos, Josias nasceu mais ou menos no século 7 a.C., em 640 a.C. É uma época complicada, uma época difícil, com muitas heranças, como a gente já disse aqui, muito complicadas. E se o próprio avô fez o que fez com Moloque, com tudo aquilo que a gente já falou aqui,
Imagina o que aconteceu com as leis de Deus. Onde é que estava a lei de Deus? Onde é que estava a adoração ao Senhor? Alguém sabe? Nem ele sabia. Foi esquecida. Porque eles se acostumaram com aquilo, acharam que aquele era o modo de viver, mas não era. O templo estava uma desordem total, a lei de Deus foi perdida, o povo adorava qualquer Deus que aparecesse. Tornaram-se praticamente um povo pagão em Jerusalém. E aí, segundo Reis, capítulo 21, versículos 2 e 16, olha só o que a Bíblia diz sobre Manassés, o avô. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de um a outro extremo. Sabe o que a Bíblia fala sobre Amon, que é o pai de Josias? Capítulo 21, versículo 23. 20 e 21, melhor aqui. Diz assim: ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou o seu pai em tudo. O Amon imitou Manassés. Josias deveria, por uma ordem lógica da coisa, também imitar o seu pai e o seu avô, mas ele resolve quebrar aquilo ali. E Josias então pôde escolher algo diferente. E ele falou assim: mas é quem eu vou escolher? Eu vou seguir quem? Eu vou para onde? E se você continuar lendo a história depois, nesse mesmo capítulo, vai perceber que a lei de Deus é encontrada. Alguns vão dizer que foi Deuteronômio, que foi encontrado um rolo perdido no meio da sujeira, todo empoeirado, no meio dos escombros lá. Alguém encontrou lá um rolo e começou a ler. Pasmem, era a lei de Deus. E Josias, quando ouviu aquilo, Josias, uau, é isso. E Josias faz uma reforma incrível na mente do povo, e ele então restabelece o culto ao Senhor, acaba com o culto de Moloque, aquele vale de Inom agora volta a ser apenas a lixeira de sempre, mas os sacrifícios a Moloque não mais acontecem, porque esse rei toma uma decisão por causa da lei de Deus que tocou no seu coração. Incrível. Nós tomamos decisões de banir alguns ídolos da nossa vida, de tirar a sujeira da nossa vida, de voltar a prestar culto somente ao nosso Deus, quando a lei de Deus toca no nosso coração. A Bíblia ensina, e a Bíblia já diz isso, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir o quê? A palavra de Deus. É por isso que a gente tem a escola bíblica, é por isso que a gente lê a palavra, é por isso que a gente tem devocional diário, é por isso que a gente estimula, leia a Bíblia todos os dias. É aquele remédio, né? Eu estou com dor de cabeça, estou com dor nas costas, estou com dor ia falar no fígado. Ó. O que o médico vai falar? Vai lá na consulta, o médico vai falar o quê? Ó, toma esse remédio aqui, 5 dias e tal, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, pá, não sei o quê. Qual é a receita que Deus já tem para nós? Leia a sua palavra todos os dias, faça a oração ao Senhor. É esse relacionamento com Deus, e isso traz o que para a gente? Saúde espiritual. Ele escolheu seguir Davi e não a Manassés e Amon. Ele escolheu Davi porque Davi escolheu o Senhor. Veja bem, Davi era um homem perfeito, gente. A gente já falou de Davi aqui há algumas semanas. Era um homem perfeito, Davi? Não, Davi errou. Mas Davi, ainda tendo errado, é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Às vezes nós falamos assim, não olha para mim, não, olha para Jesus, porque eu sou pecador. E vamos olhar para Jesus, cadê Jesus? Fisicamente falando. Onde ele está agora aqui? Está em nós. Eu olho para a cara das pessoas que estão aqui, vocês olham para a minha, e nós precisamos ver Jesus. Jesus Cristo está presente aqui, porque nós estamos aqui. E ele disse, da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Vão, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, até a volta de Cristo. Precisamos fazer isso. Há coisas que começaram a mudar na vida desse homem. Josias derrubou os altares, Josias
destroçou aqueles cultos a Baal, a Asherá, a Moloque, tudo aquilo. Gente, estava tudo desorganizado, desconfigurado. E diz a Bíblia que no segundo livro de Crônicas, nós ainda vamos estudar Crônicas, mas diz assim o texto, capítulo 34, versículo 8. No 18º ano do seu reinado, olha só, 18º ano. Não foi de um dia para o outro, gente. A gente acha que Josias começou a reinar num dia, achou a lei no outro, fez a reforma no outro, e na semana seguinte já estava tudo. Não, foram 18 anos. E vamos lá, houve resistência? Sim ou não? Claro que sim. Mas Josias estava a querer fazer a coisa certa, mas a querer fazer a coisa certa tinha resistência. E resistência de quem? Dos religiosos. De gente que deveria estar a fazer a vontade de Deus e não estava. Por isso que às vezes, quando nós falamos assim, puxa, mas se eu estou a fazer as coisas certas, estou a servir a Deus, estou a fazer tudo direitinho, cumpro as minhas obrigações, e parece que está tudo dando errado. Parece que há uma perseguição. Parece não. Há. Sabe, diz a Bíblia, no 18º ano do seu reinado, já havendo purificado a terra e a casa, então enviou a Safã para repararem a casa do Senhor, o seu Deus. O templo de Jerusalém só foi restaurado 18 anos depois. O Deus de Davi tornou-se o rei de Josias. Talvez nós sintamos vergonha de algumas coisas do nosso passado. Talvez nós tenhamos testemunhado coisas horríveis, terríveis. Mas a pergunta é, qual é a nossa atitude hoje? Manutenção do status quo? Mais um elo da corrente? Ou quebra dessa corrente e mudança de vida, mudança de direção, para o novo patamar que Deus quer, que Deus tem? Por isso, os riscos do pecado são reais. Manassés e Amon viveram isso. Mas há esperança. Porque Josias, um menino, um jovem, fez uma revolução espiritual num país inteiro. Nós podemos ser e fazer uma revolução num país inteiro. Portugal é de Jesus. E nós precisamos crer nisso. E precisamos trabalhar para isso. A testemunhar que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Façamos como Josias fez. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, o seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Feche seus olhos nesse momento. Ó Deus, obrigado, Pai, porque quando lemos a Tua palavra é clara para as nossas vidas, é objetiva. Nós saímos daqui hoje, meu Pai, com algo muito claro na nossa mente, no nosso coração, que precisamos examinar aquilo que recebemos de legado, não só dos nossos pais, da nossa família, mas da nossa história de vida, aquilo que recebemos de influência dos nossos amigos, dos professores, de pessoas que são mais chegadas, de outras que nem tanto, mas que de alguma forma contribuíram para que nós fôssemos forjados como somos hoje. E ao olharmos tudo isso, Pai, nós queremos escolher, decidir, assim como Josias fez, pelo Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ti, ó Pai. E se houver alguém hoje ainda aqui, nesse espaço, que ainda não tomou essa decisão, que hoje seja esse dia, de dizer que não apenas quer conhecer de longe a lei de Deus, mas que quer viver isso, quer que o Senhor Jesus habite na sua vida, no seu coração, que hoje seja o dia, Pai, hoje. Talvez, ó Deus, aqueles que um dia já abriram o seu coração para Jesus, mas que estão
frios, estão distantes. Meu Deus, em nome de Jesus, venha a aquecer, a reacender essa chama, Pai. Para que nós possamos tirar os moloques da nossa vida, os baalins da nossa vida, as asherais da nossa vida, tudo que não presta, meu Deus, e estabelecermos o culto ao Senhor na nossa vida. Nós não queremos, ó Pai, somente prestar culto nesse lugar aqui, onde a local reúne-se. Não. Nós queremos, ó Pai, que o culto seja a vida, durante a vida, é no meu trabalho, é no trânsito, é em casa, onde eu estou a servir ao Senhor, a celebrar ao Senhor. O meu caráter vai sendo transformado todos os dias, a minha forma de ser vai sendo transformada todos os dias. A minha linguagem, o meu linguajar, o meu jeito de falar, o meu jeito de expressar as coisas, ó meu Deus, transforma-nos, ó Pai. E, ó Deus, ajuda-nos a passar um legado para as novas gerações. Um legado bom, que eles possam olhar para nós e que o texto seja escrito, assim como fulano de tal, que andou segundo o coração de Deus, que agradou o coração de Deus, como Davi, como Josias, nunca como Manassés ou Amon. Dá-nos a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé nesse momento e vamos louvar ao nosso Deus. Louve com o seu coração, com a sua alma, nesse momento. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o meu coração, é alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do mar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a luz. Abre o teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois Ele é teu Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do mar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive para sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele e a vida que Ele me traz.
do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também meu Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. E apesar de vivermos num mundo sem esperança, no mundo atribulado, no mundo confuso, nós temos ainda a certeza da esperança. E a esperança está em Jesus Cristo. Amém? Então vamos viver essa esperança. Vamos transmitir e anunciar essa esperança àqueles que estão ao nosso redor. E nesta semana, se Deus permitir, teremos uma semana bem preenchida. Começando já na quarta-feira, temos os pequenos grupos. O pequeno grupo de Norte-Centro será na Póvoa do Varzim, na casa da família Pinho. Flávia, também? Pinto, peço desculpa. Pinho é do outro lado. Pinto, está bem? Em Póvoa do Varzim também. Por isso, aqueles que quiserem estar, entrem em contacto da... Desculpa? Podem sentar também, podem sentar. Eu respeitei o dirigente. O dirigente mandou ficar a pé. Ok. Podem sentar, está bem? Então, a quarta-feira às 21 horas, em Póvoa do Varzim. A PG Sul será às 20h30 e será em minha casa, está bem? Por isso, quer de um lado, quer de outro, se quiserem estar connosco, por favor, falem connosco. Depois, sexta-feira, às 21 horas, imperfeitos um para o outro. Também teremos aqui o pastor Silvio Simões e a sua esposa, então teremos uma palestra para casais. Também convidamos já todos os casais casados para estarem presentes e tragam casais amigos. Também será um tempo de bênção podermos estar aqui e também aqueles que puderem, se quiserem trazer alguma coisa para que depois no fim possamos fazer uma pequena confraternização também, podem estar dispostos a trazer isso e podemos no final, então, todos juntos, poder aproveitar este tempo em comunhão. E sábado, vai estar a chegar o grande dia, sábado para as crianças. Também, então, no próximo sábado, pelas 16 horas até às 18 horas, também temos o Dia da Criança. É assim, a verdade é que todos nós temos uma criança dentro de nós, não é? Por isso, a gente olha para eles e começa a olhar a séries de atividades. Se Deus permitir, música, origami, pinturas faciais, brinquedos reciclados, pipocas, algodão doce, trampolim e muita diversão e, claro, o palhaço Simão, tá bem? Por isso, se Deus permitir, é um tempo que queremos que as crianças cheguem, mas também os pais possam estar connosco e possamos transmitir e falar de Cristo. Mas para que isso aconteça, também há várias coisas que têm que ser preparadas, também, como por exemplo, a estação do origami, a estação de brinquedos, da música, pintura, a pipoca, o algodão doce, a montagem de som, eletricidade e desmontagem, fotografia e filmagem, transporte de várias coisas que precisamos de levar para lá, apoio logístico, apoio geral, pessoas que estão ali preparadas para evangelismo, alguém que chegue e que possam falar de Cristo. Há ali umas folhas, o pastor João está com ela na mão, também precisamos de voluntários, então conforme aquilo que possam ajudar, por favor inscrevam-se ali e o que nós pedimos é, à exceção da equipa de transporte, que terá que vir aqui às instalações por volta das 14h30, pedimos a todas as pessoas que estão a participar para que às 15 horas, às 3 horas da tarde, possam estar no local, ali nos Maninhos, está bem? Porque todas estas estações têm que ser montadas, tudo isto tem que ser preparado para que às 4 horas, está bem? Possamos dar início às atividades. Por isso, vamos orar. Também...
Exatamente. A brinquedo está cheio. Ok? Eu sei que pelo menos alguém já se voluntariou para o algodão doce. Não sei se foi para ajudar ou se foi para comer. Muito bem. Assim, também há várias t-shirts também que têm ali alguns exemplares também. Eu sei que muitos já pediram, muitos já têm. E aqueles estão. As que já foram encomendadas estão. Nós se o fornecedor não falhar, sexta-feira já estará, para que todos aqueles que possam ter, possamos vestir e possamos estar identificados lá no local. Mas, novamente, quem não tem ainda, para sexta-feira vai ser talvez muito difícil, mas poderão fazer a vossa encomenda e falem com a Bia também. E depois, no domingo, às 11 horas da manhã, mais uma vez, tendo a nossa celebração, será uma celebração especial. Será uma celebração sendo crianças, está bem? Sabemos que o nosso Deus cuida de cada um de nós, mas principalmente as crianças. Nós temos que ter atenção e orar pelas crianças, evangelizar estas crianças e para que elas possam chegar ao conhecimento do nosso Deus. Então, se Deus permitir, teremos uma semana bem preenchida. Vamos orar por cada uma destas atividades, vamos orar por cada família aqui presente, vamos orar para que Deus, acima de tudo, possa tocar no coração daqueles que poderão estar nestas atividades, as crianças, os pais, seja quem for, para que eles possam chegar ao conhecimento de Cristo. E chegou a parte dos aniversariantes, está bem? E hoje, como aniversariante, temos a Sofia, está bem? Que é hoje, por isso, irmãos, sabem, depois daqui a seguir o carro do Ricardo, está bem? Estou a brincar, está bem? O Ricardo já estava a ficar preocupado. Estavas a ficar preocupado. Tá bem? Mas hoje temos a Sofia, também que comemora o aniversário. E também, para a semana, Armando, que hoje é o nosso baixista, também, que comemora também o seu aniversário, no dia 3. E o nosso violinista, Afonso Amaral, também, dia 4, comemora o seu aniversário. Esquece. Não. É só a Sofia. É Só a Sofia. Eu é que já estou no fim do mês. Peço imensa desculpa. Erro meu. Eu é que já estou no fim do mês. Eu para mim já estávamos no último fim de semana. Tem razão. Tem ali, puxa atrás, está bem? Eles não fazem anos, está bem? Esquece. É só a Sofia. As atenções é todas para a Sofia hoje. Eu sei. É hoje e já vamos cantar os parabéns, está bem? Antes dos parabéns, hoje é o último dia para a inscrição do almoço, está bem? Deem o vosso nome e, como o pastor João costuma dizer, e apelido, está bem? Sem apelido não há almoço, está bem? É nome mais apelido, está bem? Falem comigo também. A minha esposa não pode estar cá hoje. Já falaram durante o dia de hoje também com a Elizabeth, mas ela terá que sair. Podem falar comigo para dar o vosso nome e o vosso apelido, está bem? Por isso, não esqueçam, hoje é o último dia. Precisam trazer talheres, pratos, toalha, se quiserem, guardanapos, bebida e sobremesa. Isso é o importante. Olha, só para lembrar aqui o seguinte, a gente já tem... Não quebra não, irmão. A gente já tem aqui os líderes de cada equipa de trabalho, de cada estação. Então, eu queria rapidamente aqui que essas pessoas, após agora aqui, a música vai só uma vez e pronto. E aí, porque o Silas é um dos líderes, então tem que descer também. Então, assim, olha, estação de origami vai ser com a Vera, esposa do pastor Silvio. Então, nós não vamos, obviamente, ter a reunião, mas a Lili, a Bia... Já demos ali o nome para participar do origami e tal, para ajudar. Então, pronto. Não vai ter reunião do origami hoje, mas brinquedos, a equipa que vai estar com a Priscila, Erluce, Lina não está, mas Erluce, Raquel, Sofia, e pronto. Quem está com a Priscila? Não, e Amanda, vão aqui com a Priscila, por favor.
A música vai ser com a Maria Paula, mas obviamente a gente vai contar com o apoio de vocês aqui também. Então, não quero saber, Afonso, tu é o responsável, acabou. É. Olha, outra coisa, pintura facial, pipoca e algodão doce são pessoas que vão estar contratadas para fazer isso, mas vamos precisar de gente para ajudar na fila, ajudar essas pessoas a arrumar ali as coisas. Então, pode pôr o nome. Eletricidade, som, montagem, desmontagem geral. Silas. Então, quem gosta ou pode ajudar nessa área técnica, procura o Silas. Fotografia e filmagem, nós já temos praticamente completa, que é a Débora e a Aninha, ok? Uma filma mais em cima, outra filma mais embaixo, tá tudo bem. Transporte, trazer coisas, levar coisas, cadeiras e tal. Irmão Joaquim é o responsável, mas obviamente, como eu disse, 2h30 aqui para ajudar, ou marcar com o irmão Joaquim para vir juntos. 2 horas? Então 2 horas. Pronto, o irmão Joaquim é que vai comandar essa parte. Eu já me predispus a estar com ele para ajudar, é para carregarmos as mesas em cima do caminhãozinho, as cadeiras e tal, ok? Então já temos outros levantar a mão, preenche lá o papel, por favor. Apoio logístico, então teremos a Mai, do Bruno, por quê? Porque vai ser em frente à casa dela, então é de lá que nós vamos roubar a energia, é de lá que nós vamos ter ali uma base também para poder servir as pessoas ali. E no apoio geral, eu pus aqui o Norberto, o Jorge, quem puder, obviamente, está ali naquela coisa do apoio geral, vendo quem puder ajudar e tal. Veja bem, são essas pessoas que estão, mas todos nós podemos pôr o nome, eu quero ajudar ali, o que eu posso fazer? E vamos ter a equipa, atenção, de evangelismo. O pastor Timóteo vai estar liderando essa equipa, porque nós temos os panfletos. Me dá esse panfleto aí, por favor, que é o convite para o dia... Não, o outro. Esse panfleto, inclusive, você já pode levar também, distribuir, porque é o convite especial para a celebração da semana que vem, que vai ser aqui na local. Então, lá na praça, nós vamos distribuir esses panfletos, e a ideia não é só distribuir nas caixas de correio, mas é distribuirmos para as pessoas, abordarmos e falarmos e tal, e convidarmos para que elas venham aqui no domingo, porque aqui na local no domingo nós vamos ter então uma celebração cheia de criatividade, magia e muita música. Então é obviamente um momento também de evangelismo. O pastor Timóteo vai estar a liderar essa parte. Então ali nós temos as folhinhas, ponham lá o nome, vamos servir. E a essas equipas também nós vamos dar algumas orientações a semana que vem. Como o pastor Timóteo falou, exceto a de transporte, que é 2 horas da tarde, todas as outras lá no local, às 3 horas, ok? Para que a gente arrume tudo para as 4 começar. Já. A informação que nós tivemos era, a orientação foi que não precisamos de uma autorização, mas precisávamos comunicar. Já foi feita a comunicação às autoridades e pronto, a Câmara. Avisamos a Câmara. Podemos também, não é mal. Isso é fácil, já temos um modelo já pronto lá. Boa, tá bem. Tudo? Parabéns a você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas. Para a menina Sofia, uma salva de e em espírito de alegria, celebração, que nós vamos embora hoje. Mas não se esqueçam, quarta, sexta, sábado, domingo, muita coisa para fazer. E isto tudo porque Deus é bom, nos tem abençoado e nós vamos abençoar outros. Deus, tu és bom e a tua misericórdia para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração, te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia.
aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus, aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Tu és bom. Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, tu és bom, sempre bom, sempre bom. Deus, tu és bom. Deus, tu és bom e a tua misericórdia para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Por quem tu és. Por quem tu és. Tu és bom. Até para a semana. E não se esqueçam de dar os nomes voluntários.